passam nesses locais. Então, vamos começar com um histórico, né? Como é que a gente começa no aquarismo, né? Praticamente muita gente começou, ainda mais hoje que está barato, aí você vai no R$1,99 e você vê, acha um aquário desse aí até por uns R$10. Né? Então todo mundo começou um aquário simples, aberta, né? Então começou devagar. Como a pessoa pegando gosto, né? Então ela começa a querer sofisticar o aquário. Aí, só que ele manejo, não entende muito de biologia de aquário, então ele começa colocando plantas artificiais, enfim, e tal. E aí, assim, a pessoa que se apaixona mesmo por aquarismo, né, começa a achar que esse negócio não é muito bonito. Né? Então ele já procura se aperfeiçoar, né? Manter espécies mais nobres, dar um enfeite no aquário e tal. Né? Aí ele, né, começa a faltar os desafios. Né? Então aí ele já faz um aquário mais com temático, né? Com motivo amazônico, né? Um aquário holandês. Né? Aí começa a faltar, aí você precisa entender de qualidade de água, injeção de CO2 e tal. Aqui, ó, o Maurício que mandou colocar aqui, senão ele falou assim, se não colocar, não vou pagar a comissão. Não, brincadeira. Vou fazer só pra... Aí a gente entra na parte de aquapaisagismo, né? Que já começa a ter um nível de sofisticação maior, né? Aquapaisagismo, depois vai para o tipo de iluminação, né? E por um acaso até o Papa do aquapaisagismo entende muito de iluminação. Né? Você reparar algumas coisas do Takashi Amano, as fotos dele, você vê que a posição onde está colocado o foco de luz é exatamente cobrir um fundo que está vazio no aquário e tal. Então eu coloquei para mostrar. Aqui, ó. Então, quer dizer, você tem que entender também de iluminação para você obter um efeito desejado no aquário. Né? Então, quer dizer, você vai se aperfeiçoando. Então, uma iluminação que eu chamo de moonlight, né, como se fosse para a noite, como se ela fosse uma imitação da luz do luar. Né? Aí, já mais sofisticado, né? Você fazer um controle eletrônico do seu aquário, você pode controlar em via celular. Né? Você está viajando, você pode controlar os parâmetros, né? Via celular. Até você chegar em aquários mais requintados. Requintado, né? Mas que aquário requintado é esse? Requintado a hora que você vê o tamanho do aquário. Então, o que eu falo? O aquarismo que a gente, muitas vezes eu falo para os lojistas, que a gente começa errado. Por quê? Porque quando o lojista vai vender um aquário para o primeiro aquarista, o que ele vende? Sempre vende os aquários pequenos. Né? Só que esses aquários pequenos são os mais difíceis de manejar. Você tem que entender muito de aquarismo para manter a qualidade de água naquele aquário. Então, é a mesma coisa que no aquapaisagismo. Para você diminuir o tamanho do seu aquário, você tem que entender muito de aquapaisagismo para você conseguir um efeito desse. Então, aí começam, né, os desafios. Pô, eu consigo fazer um aquário bonito, tal. Será que eu consigo reproduzir os peixes, né? Opa! Não era bem essa reprodução, né? Aqui
E ela também é muito boa, né? Inclusive até eu tenho treinado bastante só para conseguir reproduzir. Mas continuo treinando. Então, assim, será que dá para reproduzir alguns peixes, né? Aí a pessoa começa a tentar, né? Fala assim, vamos montar um aquário aqui, um aquário motivo, né? Para tentar imitar a situação natural dele, né? Então, só que normalmente essas coisas de reprodução, o que é? O pessoal considerava um segredo, né? Era guardado a 7 chaves, né? Só que eu vou contar.